Explica pra gente melhor. Então sim, algumas coisas, isso já vai ficar claro, que nem Deus pode fazer. Por exemplo, Deus não pode fazer contradições lógicas. Deus não pode criar um quadrado redondo, um solteiro casado, porque se é solteiro não é casado, se é casado não é solteiro, se é quadrado não é redondo, se é redondo não é quadrado. Uma coisa anula a outra, né? Então, isso não são coisas, vocês vão entender por que disso, que não podem ser executadas nem por Deus. Certo. Porque uma anula a outra. Então, contradições lógicas de maneira geral. Deus não pode, por exemplo, criar uma pedra, e isso aí é um paradoxo da onipotência bem famoso. A gente vai lidar com esses problemas daqui a pouco. Deus não pode, por exemplo, criar uma pedra que seja muito pesada para ele mesmo levantar. Porque se ele tem todo o poder, então não existe uma pedra que seja pesada demais para ele levantar. Né? Então ele não poderia criar isso. Deus também não pode agir de forma que esteja em não conformidade com seu caráter. Sim. Deus não pode mentir. E a própria Bíblia nos ensina isso, né? Todo mundo sabe um pouco disso. Deus não pode mentir. Sim. Deus não pode deixar de existir, se auto-aniquilar. O Craig dá um exemplo muito legal. Deus não pode criar outro Deus e se prostrar perante ele e adorá-lo. Sim, Primeiro, verdade. que é impossível criar outro Deus, porque se é criado não é Deus, porque não é o maior Deus ser não foi concebível. criado. Em segundo, se Deus se prostra perante outro Deus e adora, Deus comete idolatria, o que é algo errado, portanto, né? Algo que Deus não pode fazer. E por último, Deus também não pode atualizar, trazer à realidade circunstâncias que até são possíveis de um ponto de vista lógico, a princípio, mas elas não são execuíveis ou factíveis. Como assim? Essa talvez seja um pouco mais delicada. É possível que você, Polly, um exemplo, né? Que eu, o Joe, é possível que a gente sempre faça aquilo que é certo, possível no sentido lógico, metafísico. A gente pode sempre fazer o que é certo e nunca errar. Num primeiro momento, não tem nenhuma contradição em falar isso, né? Contradição não tem. Então a Polly pode sempre fazer aquilo que é certo mas é e difícil, nunca cometer nenhum erro. Nenhum enfim. deslize. Possível é. Possível sim. Possível sim. Não tem contradição, igual falar um quadrado redondo, né? Sim, Aqui não tem contradição. Só que, dado que você é livre, pode ser que todas as circunstâncias que Deus coloque em você sempre, em algum momento, vai fazer alguma escolha errada. Sim. E eu, e o Joe, e você, que está nos assistindo. Então, isso traz um problema, né? Sim. Se é verdade que, apesar de ser possível inicialmente que as pessoas livremente sempre escolham aquilo que é certo, também pode ser o caso que, apesar de ser possível, as pessoas livremente sempre vão errar. Então é possível... Pela natureza pecaminosa, né? Mas não é execuível. Sempre assim, as pessoas são confrontadas com muitas circunstâncias. Em algum momento alguém vai fazer algo errado. Sim. Então, se Deus quer preservar o livre-arbítrio das pessoas, Deus não pode forçar as pessoas a fazer algo livremente. Então, nem Deus... Fazer algo que não seja de vontade própria, né? Senão não é livre. Né? Senão não é livre. Senão não é livre. Se a gente está falando que a pessoa tem livre-arbítrio libertário, Deus não pode anular essa liberdade. Deus não pode causalmente determinar a pessoa. Assim sendo... Deus não pode criar circunstâncias, se é verdade que as pessoas livremente sempre vão fazer algo errado, Deus não pode criar, por exemplo, um mundo em que haja várias pessoas livres e todo mundo faça aquilo que é certo. Sim. Porque isso envolveria cometer uma contradição lógica, no fim das contas, que é forçar as pessoas a fazer algo livremente. Se depende das pessoas, Deus, em certo modo, forçando. ele teria que colocar as pessoas nas circunstâncias e como que, entendam bem, porque isso é mais complexo, estender as mãos e olhar o que as criaturas fazem. Se ele interferir e causalmente determinar, já não tem livre-arbítrio mais, certo? Então depende das criaturas. E não de Deus. Por isso que muitas pessoas, às vezes, quando vão falar da soberania de Deus, acabam levando para esse lugar como se não houvesse. Não é o foco. O ponto é, há coisas que Deus não pode fazer. Contradições lógicas, atualizar circunstâncias possíveis, mas não execuíveis. E Deus não pode agir de forma contrária ao seu caráter. E aí? Sim. Mas Deus não é todo poderoso? Antes da gente prosseguir, Polly, você que é cristão, que está engajado com o evangelismo, você que pensa em defender sua fé e se aprofundar em tudo isso, como que você responderia? Porque talvez no seu fazer evangelismo, alguém traga esse questionamento para você. Não, mas espera lá. Opa, mas Deus não é todo poderoso? Por que ele não pode fazer tal coisa? Por que ele não fez? Então já começa a refletir assim, da importância da apologética, de entender doutrinas cristãs. Certo. Então, Paulo Vitor, né, fala pra gente. Se há uma série de coisas que Deus não pode fazer, então como que a gente pode atribuir essa onipotência que a gente acabou de falar a Deus? Né? Acho que você já deu algumas dicas aí, mas eu acho que é importante você falar um pouquinho mais sobre isso. E parece que Deus não tem todo o poder, afinal, né, quando diz isso, né? Apesar de que para mim ficou claro que tem. Mas qual é o conceito de onipotência, então? Fala um pouquinho aí pra gente sobre essa questão. O mistério, ele é válido na teologia, mas ele tem que ser uma última carta que você invoca quando você não tem mais opções. Né? Você não consegue, você exauriu as opções intelectuais,
e não consegue lidar mais com aquilo, talvez você fale, olha, é um mistério e tal. E também devemos distinguir mistério de contradição. Sim. Uma coisa é algo ser misterioso, outra coisa é algo ser contraditório. Sim. Isso é importante. Sim, são então, coisas diferentes. dizer, é um mistério é simplesmente, muitas vezes, preguiça intelectual. Né? A pessoa não aprofundou naquilo e tudo mais. Ou, às vezes, é mais honesto assumir, olha, não sei e tudo mais. Né? Mas, bom, para responder a pergunta, primeiro a gente precisa entender melhor o conceito de onipotência. Definir melhor o que a gente significa com onipotência. Porque onipotência não significa dizer que Deus pode fazer tudo aquilo que você coloca em palavras. Sim. Que você coloca dentro de uma frase. Por exemplo, Deus pode criar solteiros casados. Eu coloquei dentro de uma frase, numa conjunção de palavras. Só que essa conjunção de palavras, essa frase, ela é logicamente incoerente, inconsistente. Se é solteiro, não é casado. Se é casado, não é solteiro. Então, são coisas não execuíveis. Exatamente. Onipotência significa, e aí eu vou me aprofundar um pouquinho, dizer que Deus pode fazer tudo aquilo que é logicamente possível e metafisicamente possível. O Craig, assim, o debate sobre a onipotência na literatura acadêmica é muito complexo, muito. Tem vários filósofos lidando com isso, teólogos, várias tentativas de definições e objeções às possíveis definições. Então, assim, é um debate gigantesco. Mas o Craig usa, e eu gostei, por isso que eu adotei também, o que ele chama de uma definição usável da onipotência. Ou seja, rigorosamente, estritamente falando, vai ter alguns problemas, mas é usável, dá pra gente entender bem e lidar com essas objeções. Tá. Que é o seguinte, dizer que Deus é onipotente é dizer que Deus pode trazer à tona, trazer à existência, atualizar, enfim, produzir qualquer estado de coisas que é logicamente possível para qualquer um trazer à tona naquela circunstância, na circunstância em que Deus está. Ou seja, é um pouco convoluto, mas a ideia é que Deus só pode fazer aquilo que é logicamente possível. Paulo, por que Deus não cria um quadrado redondo? Porque é algo que não pode ser realizado por ninguém em nenhuma circunstância, ou na circunstância em que aquele estado de coisa potencialmente seria trazido. Ninguém, assim, é algo que é impossível de ser feito, não porque falta, aprofundando um pouco mais nas camadas, não porque falta poder a Deus. Então Deus, ele tem 90% de poder e falta aqueles 10%, esses 10% não permite Deus realizar. Não é por isso. Né? Não é por isso. O problema não está com isso, Deus. Né? Nem toda a quantidade de poder, quantidade infinita de poder seria capaz de produzir essas coisas. Porque o problema não é de poder. Sim. O problema é que essa conjunção de palavras não são coisas. Por quê? Porque são descrições incoerentes, inconsistentes, que não podem ser realizáveis. Uma coisa nega a outra. Não é falta de poder. É porque são onipotência, potência diz respeito àquilo que é possível. Sim. E são coisas que não são possíveis de serem feitas, que é, seguindo muito aqui a análise de Tomás de Aquino. Sim, e também Deus não pode ser contrário ao que ele mesmo diz na sua palavra, né? Então, se está dito, se está posto, ele não vai agir de forma diferente. E isso se encaixa também nisso, porque é uma impossibilidade lógica que um ser perfeitíssimo haja de maneira ruim, de maneira que não honre os seus atributos essenciais, senão ele não seria um ser o maior ser concebível. Então, por exemplo, se Deus diz que aquele que crê e que confessar será salvo, e aquele que não crer, né, e não confessar não será salvo, então ele não pode salvar aquele que não crê simplesmente porque ele é bom. Ele tem porque que ele ser... tem um atributo de ser bom, né, a bondade de Deus. Então não pode, né? Porque seria contradizer aquilo que ele disse. Aquilo que ele disse, e em última análise, aquilo que ele disse é fundamentado no próprio caráter dele, né? Não é arbitrário. Então a bondade, isso está de acordo com a bondade dele. Porque pensemos em dois cenários. Você tem um ser que é muito parecido com Deus, um ser poderoso e tudo mais, só que ele pode agir de forma em não conformidade com seu caráter. Ele pode agir de maneiras más, mesmo ele sendo bom e tudo mais. Entendi. Pensemos no outro cenário. Você tem um ser que é tudo isso, mas ele é sempre consistente com o seu caráter. Qual desses é mais perfeito? O que é consistente com o seu caráter. Se Deus ele é o ser mais perfeito possível de existir, então ele precisa ser consistente. Se ele não é consistente, isso é uma impossibilidade lógica, porque nós definimos Deus como o ser mais perfeitamente possível de existir. Né? É difícil colocar as palavras corretamente assim. Mas deu para entender bem assim, o que você quis dizer. E assim, fica muito claro pra gente, então, que o problema realmente não está em Deus, né? Como é que a gente pode analisar isso melhor, então? Né? Então, assim, tem uma frase... Então, para deixar claro, quando a gente pede para Deus fazer um quadrado redondo, quando a gente pede para Deus criar um solteiro casado, isso que a gente pede... Esse exemplo é engraçado. Solteiro casado. Não são coisas. Essas descrições não são coisas. Não tem um solteiro casado. Não tem. Não há um referencial para isso, nem é são possível. Opostos, né? Ou se é solteiro, ou se é casado. Não é nem possível haver um referencial para isso. Então, nós não estamos pedindo para Deus fazer uma coisa. Porque isso não é coisa, é só uma conjunção incoerente, inconsistente de palavras. Então,
é falso, que há uma coisa que Deus não pode fazer. Por quê? Porque isso não é coisa. É só uma conjunção consistente de palavras. E aí, os dados bíblicos de que Deus pode fazer tudo, Deus pode fazer todas as coisas se mantém.